Graça e paz nessa manhã tão abençoada. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, você que me escuta, que está registrado em Romanos, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Você ouviu isso? Nós apenas começamos já coisas grandes aqui. Que palavra grande é essa? Meu amigo, minha amiga, se apegue com isso. Se apegue com isso. Vê, o que Paulo está nos falando é que se pela ofensa de um homem a morte reinou, veio, a morte reinou como um rei. Quem foi este homem que ofendeu a Deus? Quem era ele? Este foi o primeiro homem e o nome dele é Adão. Deus construiu um jardim, segundo o primeiro livro da Bíblia, e colocou este homem no jardim do Éden. E deu uma lei a este homem, que ele podia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão comeu do fruto, pecou contra Deus, e desde então a morte reina como um rei. Agora, alguém tinha que fazer alguma coisa para parar a morte, para colocar a morte no seu lugar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A morte, desde Adão até Cristo, estava reinando como rei. Você ouviu isso? A autoridade estava sobre a morte. O poder estava sobre a morte. Havia um espírito da morte que reinava como rei. Até então, o mundo tem o privilégio de conhecer, de receber o Filho de Deus. Você me escuta? E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Sim, que nasceu de uma virgem chamada Maria. Segundo a Bíblia, na plenitude do tempo, ele veio. O anjo apareceu a ela, lhe fez promessas e disse a ela: nascerá de ti o Salvador do mundo. Como assim?
o anjo diz: e o Espírito do Senhor se envolverá com seu ventre, com seu útero, e o que será gerado em ti é do Espírito Santo. Será chamado Emanuel, o Filho do Deus vivo. Oh, ele veio. O Filho do Deus vivo, Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Ele prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Posso ouvir um amém? Ele está conosco. E ele veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu, com 30 anos começou o seu ministério, começou a pregoar, trazer boas novas. Oh, glória! Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Agora Paulo escreve assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você ouviu isso? Por um só, Jesus Cristo, reinarão em vida. Por um só, Jesus Cristo. Então, a morte enfraqueceu, desfaleceu e a própria morte morreu. Oh, a morte da morte, porque ele veio. E ele está falando para você que você vai reinar em vida. Ele não está falando após a morte, ele está falando agora, que você vai reinar em vida. Então, não tenha medo da morte, não tenha medo da morte. A Bíblia diz no Êxodo, no capítulo 12, quando Deus fez promessa de libertar o povo do Egito, a Bíblia falou que o povo deveria sacrificar um animal e passar o sangue na porta. E diz a Bíblia que Deus enviou o anjo da morte, e todos os primogênitos do Egito iam morrer. Todos os primogênitos do Egito. Mas a casa que houvesse o sangue, o anjo da morte passaria por cima e não entraria naquele lar. Diz a Bíblia que vendo o sangue, quando Deus olha para você agora, cristão, quando Deus olha para você agora, que aceitou a morte de Cristo, que reconhece isso, ele vê o sangue. Então ele para a morte, porque há um sinal de Deus aí, o sangue de Jesus. Ele está falando: e você reinarão em vida. Eu estou reinando em vida. Você vai reinar em vida. Ninguém pode te parar. Morte prematura, manda ela embora. Doença nos teus ossos, no teu corpo físico, manda ela embora. Para a morte agora. Eu te digo, curado agora, porque você não vai morrer, porque ele já matou a morte. Ele disse a você: reinarão em vida. Diga nessa manhã, você que me escuta, ou qualquer hora que você conectar com esse vídeo, quando você terminar de ouvir essa mensagem, diga: eu estou reinando em vida. Como disse João no capítulo 5,
Ou no capítulo 4, verso 17, assim como Ele é, somos nós aqui neste mundo. Ô meu irmão, minha irmã, você que me escuta, você vai reinar. Deus te chamou para reinar, reinar em vida, você vai possuir coisas, você vai governar este mundo, sim, você vai, porque Deus lhe chamou para reinar em vida. Então, creia em Deus, receba a abundância dessa graça. Este é o dom. Se a morte pôde reinar até Adão, e todo mundo acredita nisso, o mundo sabe que pecamos com Adão. Agora veja o segundo Adão. O segundo Adão te chamou e está falando ao teu coração: você vai reinar em vida. Eu disse isso. Você ainda está aí? Você ainda está aí? Você vai reinar em vida. Oh, isso é muito poderoso. Eu oro por você agora. Deus abençoe agora essa pessoa que está me ouvindo, este lar, essa casa, essa família. Receba poder de Deus, receba a cura, saúde do teu corpo. Eu profetizo isso em o nome de Jesus Cristo. Essa morte está sendo neutralizada agora, porque Deus chamou você para reinar, para reinar. Você é um rei, você é um rei. Você já venceu a morte, já venceu o mundo, já venceu o inferno, já venceu os demônios. Sim, diga: eu reinarei em vida, em vida, em vida, em o nome de Jesus. Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Receba a paz no teu coração, em o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.